Bom, a comunicação entra na minha vida, acho que pela minha família, de alguma maneira. Eu sou de Volta Redonda, eu nasci em 61, 4 anos depois, a siderúrgica vira área de segurança nacional. A cidade vira área de segurança nacional por causa da companhia siderúrgica. E eu nasço nessa família em que tem uma mulher que, diferente da maioria das mulheres da época, né, que estudaram com ela, fez faculdade, então ela tinha um ensino universitário, então ela não era uma dona de casa comum, ela tinha muitas atividades e promovia uma série de eventos, era muito ligada a uma rotina social e de preocupações sociais também, né, no sentido, né, de ajudar o outro, muito intensa e muito comunicativa por si só, né? Agora, eu acho que o mais curioso é que meu pai era esse engenheiro civil que era nada comunicativo, era aquela pessoa que falava pouquíssimo. Se você fica procurando ele na casa, porque a gente não sabia onde ele estava, mas ele era engenheiro civil e ele era uma pessoa muito, muito interessada na tecnologia da comunicação. Então a gente, assim, TV a cores, a gente logo tinha TV a cores, ele comprou aqueles videocassetes logo que surgiram, era aquela coisa dupla assim da Panasonic, que era um pedaço que gravava, o outro que reproduzia, carregava, e câmera, e Super 8. Então a gente sempre teve tudo isso em casa. Então era muito, muito natural que a gente gravasse os eventos da família, que tivesse sempre alguém produzindo esse material. E, de uma certa maneira, isso foi familiarizando a gente com isso. Fora isso, eu estava num bairro em que existia uma rádio, uma estação de rádio, que era a estação de rádio da siderúrgica, né? Que também era uma outra coisa, a gente vivia fazendo caminhadas e entrava na rádio, visitava a rádio, saía da rádio, enfim. Então acho que a comunicação, de uma certa maneira, brotou junto comigo no lugar onde eu estava, por mais improvável que fosse, porque era uma área de segurança nacional e a comunicação não era uma coisa muito livre naquela situação, né? Mais tarde, eu acho que na hora de escolher carreira, né, o que você vai fazer da sua vida, que naquela época era uma decisão para todo sempre, amém, né? E eu cogitei fazer medicina. E aí estudei medicina, estudei tudo que era parte de biologia, química, enfim, fiz toda a preparação e fui, no último minuto, mudei para comunicação porque eu gostava de escrever. Então entrei para comunicação, acho que numa certa frustração da família, talvez, porque era aquela família clássica, queria um engenheiro, um médico, né, um advogado, e de uma certa maneira é isso, é um engenheiro, um médico, advogado, e eu na comunicação fui a primeira, queimei a largada dos filhos todos de cara, na percepção né, do que era carreira familiar, carreira para a família daquela época. E aí eu fiz comunicação na PUC. Estudei na PUC, fiz 4 anos, entrei em 79, se eu não me engano, e foi uma época muito bacana, assim, a gente não era ainda uma faculdade super equipada, na verdade o currículo que exigia que as faculdades oferecessem equipamento veio ao longo do meu curso, então a gente tinha um material todo para rádio. Eu estudei com o Silvio Tendler, para você imaginar. Fui aluna do Silvio Tendler, a gente aprendia as técnicas de filmagem numa câmera desenhada no quadro negro. A gente não tinha uma câmera que funcionasse para a gente tinha uma única câmera que de repente saía com muito, muito zelo, né, muita preocupação da faculdade. Então a gente tinha essa coisa com a comunicação, alguns professores muito, muito bem cotados no mercado, mas com muito pouco equipamento. Então até aprendizado era muito pouco. E o meu primeiro trabalho, quando eu me formei, eu fui editora do jornal. Isso começou assim também. Eu tinha o professor Fernando Ferreira e eu era a aluna que ficou editora do jornal que a gente fazia naquela disciplina. E depois disso, quando formei, o meu primeiro trabalho foi na Embratel, num departamento de treinamento, que era a gente produzia vídeo para
treinar, na época a palavra era essa, né, o departamento era de treinamento, para treinar os funcionários da empresa, né, como atende telefone, ensinar coisas de telecomunicações, enfim, tinha uma série de conteúdos que a empresa queria transmitir, porque era muito caro deslocar os funcionários que estavam em todo o Brasil para algum lugar para assistir uma aula presencial. Então eles faziam as aulas em vídeo, como se fosse Globo Repórter, assim, e, na verdade, não é nem Globo Repórter, desculpe, como se fosse uma aula filmada, né? Então, o professor na frente de um quadro, apontando, fazendo coisas assim muito monótonas, e a gente entrou fazendo desenho animado, a gente fez teatrinho, historinha de teatro com ator contratado, fez uma equipe muito bacana. O amigo que foi comigo para lá é o Fábio Fernandes, que depois virou um grande publicitário, tem uma agência de publicidade enorme, a FF Fernandes, e a gente então ali desenvolveu uma coisa muito curiosa, que é como é que você tira leite de pedra, né? Como é que você consegue fazer produtos criativos tendo um equipamento, um estúdio de vídeo muito obsoleto. Então a gente também foi impulsionado pela carência, talvez, a fazer coisas que muita gente não queria fazer, nem os técnicos do local achava a gente maluco, né? Porque como é que você vai fazer desenho animado? Essa máquina não dá nem precisão de corte, de parada, de tudo. Enfim, isso eu fiquei um ano e meio nessa coisa temporária, e eu fui dar aula na PUC. Eu estava recém-formada, eu tinha um ano de formada, e comecei a dar disciplina de comunicação na PUC. Então é uma coisa que hoje a gente fala é completamente inusitado, porque hoje, né, concurso, pós-graduação, naquela época não tinha nada disso. Eu entrei depois no meio de um carnaval, vem cá, você quer dar aula na PUC? E eu falei assim, como assim? Enfim, e aí dei aula na PUC por 14 anos, então já estava metida na comunicação, 14 anos dentro da PUC, que foi o lugar onde eu me formei, e comecei a minha vida por ali. Aí fui Jornal Globo, mas também não fiquei muito tempo, porque eu tinha uma pegada acadêmica, então fui para fazer mestrado, então fui fazer um mestrado no exterior, nos Estados Unidos, fiquei 2 anos ali, e eu acho que boa parte do que eu experimentei nesses 2 anos de mestrado fora do Brasil mobilizou o meu interesse pelas culturas diferentes, né, pelas diferenças culturais, e isso impregnou a escolha dos temas da minha dissertação de mestrado e de doutorado, de tese de doutorado, que foi sobre produtos de comunicação, né? Na verdade, a primeira delas, a dissertação de mestrado, foi trabalhar com a telenovela, que é um gênero muito nosso, que eles então não entendiam muito direito, eles nem tinham nada compatível. Então eu fui fazer uma comparação entre Roque Santeiro, que era o sucesso da época, era 86, se eu não me engano, Roque Santeiro e Dallas, que na verdade não era uma novela, era um seriado, mas assim, as novelas que existiam lá eram novelas de período da tarde, muito fracas em termos de produção, não dava nem para largada na comparação com o que a gente tinha aqui. Então a gente passou para as séries, eu passei para as séries, né? E era um pouco isso, entender de que maneira esses produtos de comunicação eram lidos nas culturas diferentes. Então o parâmetro que eu usei para ver isso era a definição, as teorias de drama, o que era drama e como é que as teorias de drama regiam a telenovela brasileira e, no caso, a série norte-americana, né, estadunidense. Também era uma palavra que a gente não usava na época, né, estadunidense. E aí foi essa coisa de olhar 2 teorias, teoria de drama do Aristóteles, bem clássica, bem baseada na questão de produzir uma catarse no leitor, né, na audiência, de se fazer com que o público se engajasse de tal maneira naquela história que ele se mobilizasse emocionalmente, que ele purgasse essas emoções todas, chorando, se emocionando, enfim, se envolvendo emocionalmente de uma maneira muito forte.
e a outra que era justo o contrário, que era a teoria de drama do Brecht, Bertolt Brecht, que era um dramaturgo alemão, pós-nazismo, que estava fazendo uma coisa completamente diferente, que era tentar mostrar para o público o tempo inteiro, que é criar um distanciamento, é o contrário dessa coisa de você se mergulhar no drama para purgar as emoções. Ele queria conter as suas emoções para que você não deixasse de pensar, que você ficasse distante daquilo e sendo capaz de perceber que aquilo era ficção, que aquilo estava se colocado ali com algum propósito. Então isso foi muito interessante, até porque isso mobilizou, alterou de uma certa maneira muito produto de televisão e de encenação de ficção dali para frente. Então eram coisas que a gente via, que estavam presentes até no rock santeiro, que era assim, você mostrar para o público, olha, isso que você está vendo é uma novela. Então, de repente, aquela coisa do rock santeiro de você olhar para a câmera, né, quebrar a quarta parede, olhar para a câmera, fazer um comentário, de ter uma plaquinha dizendo alguma coisa, acabou aqui, vai começar de novo, eram coisas do Brecht. Então, a gente, quer dizer, não eram coisas do Brecht, mas eram formas de pensar uma telenovela muito apoiada nessa lógica, né? Então, fiz esse trabalho com eles lá. Foi muito, muito gratificante. A gente assistia, é muito interessante, porque eu assistia as novelas, a novela brasileira, com o meu orientador, que era um indiano. Também tinha essa coisa de multiculturalismo. Era um indiano altamente vaidoso, assim, mas que era de televisão, papapá. E aí ele sentava e assistia a novela, ele olhava e falava assim, gente, mas essa... Ele olhava para o Fábio Júnior, né, que era o galã da novela, e ele olhava assim, mas esse cara é bonito? Vocês acham esse cara bonito? Essa Regina, essa mulher, quem é essa porcina? Era um estranhamento total para ele em termos de códigos, de tudo, né? Então foi muito interessante esse processo todo, que era exatamente o que eu estava atravessando, que era experimentar viver em outro país com outros códigos, isso na vida toda social, né, e de estudante, foi atravessado por essa lógica, né, de ser diferente, né, num país. Para ter uma ideia, na primeira reunião em que eu fui do programa de pós-graduação, eles estavam fechando os grupos, atribuindo tarefas às pessoas todas, e me perguntaram assim, me falei assim, bom, a Patrícia vai ficar responsável pelo setor de festas. Aí eu falei assim, da onde que saiu isso que eu vou sair? Eles nem me conheciam, né? Mas você veio do Brasil. E aí fazia Carmen Miranda. Então, meu sobrenome é Miranda, então eu fiquei naquela coisa de Carmen Miranda, entrei no setor de festas, promovia festas. Então, esse contato com a diferença, com a percepção que o outro tinha de você, eu acho que aguçou todo o meu trabalho dali para frente. Então, isso foi estudar telenovela como produto de mídia associado, ou que era apresentado. No caso da novela da Dallas, por exemplo, aquilo era para o mundo inteiro. Então era curioso ver, por exemplo, como que Dallas, que era... Vocês não devem conhecer Dallas, porque já é muito antigo, mas Dallas era um dramalhão, era um cara, o JR, que era um super vilão, e ele tinha uma empresa de petróleo, e ele matava a mãe, esfolava e picava em pedacinhos se ela entrasse no caminho dele. Ele era assim, o vilão malvado de tudo. E o Dallas era, apesar de todo esse dramalhão, ele era visto em outros países como uma comédia. As pessoas sentavam para rir. Então era interessante fazer essa pesquisa e perceber como é que as diferentes culturas liam aqueles produtos de forma diferente, né? Enfim, então desse trabalho resultou essa afinidade do rock santeiro com as teorias do Brecht, de drama, e Dallas nessa coisa de purgação da emoção toda do Aristóteles. Então ficou ali definido muito claramente. Comunicação. Voltei para o Brasil, me casei, tive filhos. Muito tempo depois é que eu voltei. Eu continuei dando aula, ainda com as crianças pequenas, na comunicação, com as crianças pequenas ainda, mas parei um tempo, porque eu falei assim, gente, não dava, fiquei em casa, fazendo coisas de comunicação de uma pequena empresa que eu montei. E aí, em determinado momento, eu achei, bom, agora está na hora de voltar
aí fiz a prova para o doutorado na UFRJ. E aí a ideia já não era mais pensar em produto de mídia, era a ideia pensar em termos de narrativa. Quer dizer, como é que a narrativa podia dar conta de passar a ideia que cada produto pretendia passar e como aquilo era feito. Então, naquele momento, eu fiz uma tese sobre o Clone e Caminho das Índias. Tinha acabado de acabar Caminho das Índias, eu meio que fiz a tese com Caminho das Índias correndo. E eram 2 novelas da Glória Pérez, aí entrevistei Glória Pérez, a gente então tem também a visão da própria pessoa sobre o que ela pensa, né, como é que ela pensou em fazer aquilo tudo, e era interessante ver como que também a Glória Pérez, nessas 2 novelas, mas em outras também, mas nessas 2 ela estava preocupada com foco nas culturas diferentes, né, de que maneira a gente conseguia se olhar quando a gente parava para ver como o outro tratava as outras pessoas da outra cultura. Então, nesse aspecto, foi um exercício, de novo, de olhar o atravessamento das culturas. E, no caso dessas 2 novelas, foram 2 novelas de grande audiência, né? O Clone, até hoje, muita gente fala, muita audiência, a Glória Pérez bombando naquela época, hoje, né, já não é assim mais. E aí, comunicação, voltamos para a universidade. Foi logo depois que eu saí da minha defesa de tese que eu recebi um convite para vir para cá. Também convite, não era concurso ainda, aquela coisa. Convite para vir para cá como professora substituta de uma disciplina que estava já 1 mês e meio ou mais sem professor. Então eu falei assim, gente, eu vou entrar, né, com aqueles alunos morrendo, e nessa situação completamente inusitada e muito ruim, né, você chega já vendido, que a turma está irritada, era uma disciplina de projeto experimental, eu acho, e eu fiz uma revista com eles. Eu falei assim, vamos fazer uma revista, a gente vai fazer o que vocês querem fazer? Na verdade era essa, era uma ideia meio se vira nos 30, o que a turma quer fazer? A turma resolveu que queria fazer revista, porque não era uma prática que eles tinham tido aqui, e a gente vai fazer uma revista, vamos projetar a revista inteira de cabo a rabo, da maneira como a gente acha que ela idealmente deveria ser. As pessoas olhavam para mim, as alunas falavam isso até hoje, essa daí é uma maluca, caiu aqui de paraquedas, você não sabe o que é o ERJ, não sabe o que é fazer trabalho que não acontece, que fica tudo engavetado, não sei o que. Aí a gente fez com compromisso, se precisar a gente vai bater de porta em porta, pegar dinheiro, não sei o que, mas no caso até o jornalismo cultural, a especialização em jornalismo cultural acabou patrocinando, né, boa parte do gasto que a gente tinha, que era papel mais ou menos, né, mais especificamente. E a gente fez a revista Babel, que está ali em cima até hoje, uma revista com papel super bacana, um monte de reportagem, um monte de gente que está aí circulando no mercado hoje em dia. E eu fiquei na UERJ como substituta 2 anos, que era o permitido. Fiquei fora 1 ano, depois fiz o concurso e entrei para cá. E assim, entrar para a UERJ foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu estudei em colégio particular. Eu não sou daquelas pessoas que pode dizer assim, eu sou da UERJ desde pequenininha, eu fiz o CAP, eu entrei para cá, fiz a graduação, e fui chegando. Não, pelo contrário, eu vim de um caminho completamente oposto. Estudei em colégio particular, fiz faculdade particular, né, numa situação de privilégio, de realidade muito fora do que é o Brasil. E entrar para a UERJ foi assim, uau! E aqui eu quase que eu me sinto como se eu tivesse nascido de novo, como se eu tivesse sido apresentada a um mundo que eu não conhecia. Eu me lembro nitidamente de ter proposto aos alunos uma vez fazer um site, e era uma época que a gente estava preparando os grandes eventos da Copa, não sei o que era exatamente, mas era um grande evento, a cidade toda em obras. Então a gente pensou em fazer um site de crônicas sobre a cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, a ideia era fazer um site, né? A crônica era o recheio que a gente ia inventar, todo mundo fazer. Primeiro foi aquela coisa de os alunos entenderem o que era crônica, né? Porque
aluno que faz jornalismo aprende... Aluno vem fazer jornalismo, assim como eu, porque gosta de escrever e chega aqui e aprende a coisa chata que é escrever para o jornalismo, né? É uma coisa maçante se você entrar naquela regrinha básica. Então, na hora que eu apresentei a crônica para eles, era assim, gente, o que é isso? Teve que repaginar todo mundo, abrir a cabeça, vamos fazer outra coisa. E a ideia era os bairros. E aí eu fiquei pensando comigo, gente, esse povo vai ficar brigando para fazer Ipanema Leblon? E de repente eles estavam brigando para fazer Santa Cruz e Madureira. E eu falei assim, caraca, eu realmente estou pisando num lugar que não é meu, que não é o lugar onde eu vivo, onde eu vivi até agora. E isso me deu a medida certa de que assim, isso é a realidade. Isso é a realidade do Rio de Janeiro, isso é a realidade do Brasil. E desde que eu vim para cá, e principalmente eu acho que eu cheguei aqui também no momento das cotas, né, que eu acho que se eu tivesse chegado antes isso não teria sido tanto assim, mas isso me deu uma medida de realidade que eu não tinha até então, né? Então, para mim, isso foi muito, muito, muito importante. E eu digo, sem sombra de dúvida, que eu renasci aqui, eu reaprendi uma série de coisas, eu tive contato com verdades que eu desconhecia, e que foram enriquecedoras, assim, absurdamente enriquecedoras para a minha vida. Eu sou uma outra pessoa desde que eu entrei aqui. Eu acho que muitos dos meus amigos das antigas talvez nem reconheçam essa pessoa que eu sou hoje, porque realmente é uma outra vida. Então eu devo muito à UERJ e à FCS o fato de eu ter me reconhecido como brasileira, como pessoa desse país que tem tanta desigualdade, que tem tanta desinformação, que tem tanta luta, né? Um pouco naquela medida da como é o nome dela? Da Fátima, perguntando pro Olavinho, mas quem ainda nesse país ganha um salário mínimo? E ele assim, só 60% da população, sabe essa coisa de levar um tapa na cara, splash, cara, toma tenência na vida, porque não é essa a realidade que você, né? Então era um pouco isso. E eu acho que muito por conta do fato de eu ter feito aquela revista, eu encontrei um lugar diferente aqui, porque era uma coisa que acontecia. A gente fazia coisas e elas aconteciam, os sites aconteciam, as coisas. Então, eu acabei entrei num concurso para design de jornalismo, que era uma outra coisa também, que foi muito curiosa, porque o design entrou na minha vida de uma forma completamente torta. Eu sempre gostei de escrever, então a minha era escrever, até hoje eu adoro escrever, e de repente eu estou entrando para a faculdade de comunicação, departamento de jornalismo, para uma disciplina que não tem nada a ver com escrita, que é com o visual. E eu fui aprendendo o design de jornalismo naquela empresa que eu montei lá atrás, quando as minhas filhas eram pequenas, eu não tinha como sair de casa para trabalhar, enfim, eu escolhi não sair de casa para trabalhar e fiquei trabalhando, montando uma empresa de comunicação, e a gente fazia tudo. E eu aprendi com as primeiras pessoas que a gente contratou para fazer design, comecei a aprender, falei assim, não, eu dou conta de fazer, e fui no chute. Então entrei nessa vaga que era também completamente inesperada. Eu digo assim, aquela coisa, o acaso vai te proteger, é um pouco isso. A gente vai, não, eu vou fazer medicina para o resto da minha vida, e de repente eu estou no jornalismo, de repente eu estou na comunicação, na verdade eu ia fazer publicidade, quando eu vou escolher eu entro para o jornalismo, aí de repente cai para o mestrado, começa a dar aula, e de repente estou fazendo design. E aí entender também o efeito da comunicação visual, que foi essa outra dimensão que o design trouxe. Quer dizer, a história não é contada só pelo texto, a história é contada pela fotografia, a história é contada pelos adereços que você põe num texto, e eu acho que isso é um pouco o que a tese das novelas do Clone e da Caminho das Índias também me trouxeram. Essa tese com essas duas novelas me trouxe, que é você conseguir ler a novela pelo figurino, pela trilha sonora, pela produção de arte. Tudo ali está contando uma história junto. Então, eu acho que o design entra nesse caminho. A gente conta a história junto com o design. Mas durante uma história super bem escrita, se ela está mal paginada, ninguém vai ler, ninguém vai se interessar. Então, a ideia
foi essa que foi me trazendo até aqui. Eu caí numa armadilha do ex-diretor, que era ser coordenadora de graduação. Hoje eu botei a Leda nessa função, mas caí na armadilha de ser coordenadora de graduação. Ah, não, é tranquilo. E aí era aquela coisa de você não tem hora para dormir, 24 horas por dia tem gente te ligando. Eu tinha gente do CACUS dizendo para mim assim, tinha uma diretora do CACUS que falava para mim assim: Patrícia, você tem que dar limite para esses meninos, eles não podem ficar te mandando mensagem à meia-noite. E era uma coisa muito intensa, aquilo para mim era muito intensa, e eu achava muito bacana, porque na condição de coordenadora de graduação, foi o que eu falei para a Leda também, a gente salva vidas. E foi isso que me deu a virada da coisa. Não é só resolver quando que a disciplina vai entrar, em que sala que ela vai fazer, discutir plano de turmas com os professores, enfim, não era isso. Era ter um acesso aos alunos que eu não tinha antes. Eu só tinha os alunos da minha turma, né, das minhas disciplinas, e de repente eu tinha contato com os alunos de todas, de jornalismo, de RP. Eu não tinha contato quase com nenhum de RP na sala de aula. E aí você vai tendo um ganho de humanidade, né, de contato humano com essas pessoas. Chegou um momento que eu falei assim, gente, eu sei o nome do cachorro dos meus alunos, eu sei que ela tá bebê e foi para São Paulo. Rede social também, claro, ajuda, mas era um envolvimento tão intenso com os alunos que eu tinha essa assim, eu tenho mães de alunos que estão nas minhas redes sociais e me mandam parabéns de aniversário, assim, os alunos já foram embora há muitos anos e isso ficou. Então, a relação com a UERJ foi muito estreitada quando dessa armadilha que eu acabei entrando, mas que no final das contas, como todo acaso, né, veio me proteger e me trouxe o mundo dos alunos da UERJ como coordenadora de graduação. Então eu olho, às vezes eu caio em mensagens antigas de um grupo que tinha no Facebook daquela época, e as pessoas falam assim, ah, você é uma anja, é a anja, é a anja, a anja. Aquela coisa do anjo, no sentido de que assim, pegar a pessoa chorando pelo braço, descer e falar, vamos lá resolver isso, vamos resolver. De ter um aluno que me mandou uma mensagem, professora, eu preciso falar com a senhora, e essa coisa do senhora, que era muito engraçado aqui na UERJ, professora, eu queria falar com a senhora, é um assunto muito sério, acho que era greve ou férias, eu não sei o que era, mas a gente combinou no centro da cidade, numa lanchonete, e eu cheguei cedo, estou sentada na lanchonete, preocupada, falei assim, o que esse menino tem para me falar, meu Deus do céu? E aí eu chego primeiro, né, na lanchonete, estou ali imaginando o que seria isso, porque ele era um tom muito pesado quando ele me propôs o encontro, e ele chega, me conta uma história horrível, assim, muito dramática, muito triste, essa realidade de violência do Rio de Janeiro, né, que, enfim, se abateu sobre a família dele. E aí ele me conta, e eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não estou com cabeça para terminar a faculdade, falta pouco tempo. E eu falei assim, calma, você só precisa pedir o código 7. Eu falei assim, era a coisa mais boba, era uma solução mais, eu não inventei a pólvora, era assim, você só precisa fazer isso. E é meio que código 7, ele não ia conseguir terminar a TCC, porque estava, enfim, com essa situação com a família. E eu falei assim, não, você vai, ou então se inscreve de novo, né, tem monografia, não me lembro mais o que era. Ele olhou para mim, parecia que eu tinha feito um milagre. Ele se ajoelhou no chão, até hoje eu falo com ele, eu falo assim, nossa, eu fico emocionada. Ele se emocionou no chão, ele se ajoelhou no chão, aos meus pés, olha que cena, chorando para me agradecer por uma coisa mínima, mas assim, tudo bem que é uma coisa mínima, mas para ele era a salvação da vida dele, entendeu? Então esse tipo de coisa que é o salvar vidas, que eu digo, às vezes parece que a gente está eu salvo vidas, não é isso, é que você tem respostas banais, simples para as coisas que estão imensas na cabeça de uma pessoa, sem solução. Então isso não tem preço, Então, a coordenação de graduação
me trouxe essa realidade, essa proximidade com os alunos do curso todo, dos 2 cursos, né? Na época ainda era habilitação, mas enfim, depois virou curso de jornalismo e RP. Acho que eu fiquei uns 6 anos como coordenadora de graduação, e por ali veio o convite do professor Ricardo Freitas para eu disputar. Não havia disputa, porque ninguém queria também, mas enfim, mas para eu disputar a direção da faculdade. Na época eu falei assim, gente, não tenho a menor ideia de como funciona isso. E fui, enfim, aceitei, falando assim, aceito se for com você, porque eu não vou saber fazer isso, você tem muito mais história aqui na faculdade do que eu. Então fomos juntos, e aí eu tomei posse no dia 4 de março, se eu não me engano. No dia 15 de março começa eu já ia falar ditadura, começa a pandemia. Começa a pandemia. Então, o Ricardo não tinha nem tomado posse, porque ele toma posse um mês depois de mim. E dia 15 de março, a gente evadiu da faculdade, todo mundo aqui vazio, todo mundo em casa. Então, essa professora que entrou para dar aula de jornalismo, gostava de escrever, começou a dar design e acabou virando coordenadora de graduação, e aceitou o desafio de ser diretora da faculdade, porque tinha alguém mais experiente. De repente estávamos os 2 completamente inexperientes, porque não havia referência no mundo capaz de ajudar a gente nessa hora. E não só a gente teve a pandemia, porque a UERJ levou algum tempo para entender e para ver. Eu me lembro de ter vindo aqui numa reunião, numa segunda-feira, logo depois que anunciou a pandemia, a gente veio como diretor de unidade, e estava o diretor do hospital dizendo assim, olha, a gente não sabe ainda. Aí tinha a cloroquina, tinha talvez 2 meses a gente volte. Assim, totalmente sem noção do que era. Naquele momento, ninguém sabia nada, ninguém sabia absolutamente nada. E a gente vai para casa, e aí tudo passa a ser remoto. E além disso, além da gente estar preso em casa, diante de uma tela, tudo ser em tela, muitos professores ainda sem domínio de tecnologia, a gente ainda teve que encarar uma mudança estrutural na administração da UERJ, que foi o SEI, Sistema Eletrônico de Informação, que até então aqui na UERJ era papel que ia para um lado, voltava carimbado, com a cópia carimbada para cá, papel ia e voltava, papel ia e voltava, era isso o tempo inteiro. A gente tinha funcionários para isso, né? Para entregar um papel num setor, a pessoa de lá recebe, carimba, volta para cá, e de repente não tem mais papel. Não tem mais papel, é tudo no SEI, era uma lógica completamente nova, então foi tudo junto ao mesmo tempo. Eu comecei a fazer cursos, fiz curso com a professora Raquel, que hoje é a professora Raquel nossa aqui, fiz curso com a Raquel sobre novas formas de dinamizar uma disciplina online, para não ficar aquela coisa de cuspe giz na tela, né, que era horrível. E fomos indo assim, aos trancos e barrancos, com uma série de questões ainda, porque a gente tinha déficit de professores, né? A gente tinha vindo de uma reforma curricular em 2015, com um déficit de 15 professores a serem concursados, a serem contratados, e isso tomamos também pela frente o regime de recuperação fiscal, então nada pôde ser contratado. E eu me lembro de vir aqui na UERJ, uma tarde, ninguém, em lugar nenhum, né, a não ser segurança, entrar aqui nessa sala da secretaria, pegar todas as pastas azuis que havia aqui, que eram as pastas de processo. Então, levei para casa a minha mesa. Eu tenho uma foto, que ficou até bonita a foto da minha sacola, cheia de pastas azuis, entrou uma luz bonita, eu fiz uma foto. Depois, na minha casa, a minha mesa de jantar era só pasta azul para todo lado, para eu conseguir entender os concursos, o que faltava, em que áreas que eles eram, para a gente começar a deslanchar. E hoje eu falo assim, muito orgulhosa de que nós, de 2020, com tudo isso, a gente conseguiu colocar 15 professores novos dentro da faculdade. Tentando 1000 artifícios para conseguir driblar
legalmente, né, mas driblar o regime de recuperação fiscal, porque era uma necessidade, o curso não tinha condição de funcionar. Havia, de um lado, o regime de recuperação fiscal impedindo que a gente fizesse concurso, e, por outro lado, existia o Ministério Público impedindo que a gente contratasse substituto, porque a UERJ funcionava majoritariamente por professores substitutos. Isso é uma fragilidade, né? É uma fragilidade do curso. O professor substituto não consegue fazer pesquisa, porque fica aqui um pouco tempo e sai, é uma rotatividade enorme. Então, a gente conseguir botar os 15 professores aqui, né? Hoje está completo, nunca está completo, porque tem sempre alguém que aposenta, enfim, mas de uma certa maneira a gente está com tudo em dia aqui, completou esse quadro. Foi assim um dos grandes trunfos que a gente conseguiu e estamos aqui, né? A gente voltou a encarar uma faculdade que estava muito, muito combalida, porque vinha das crises, né, das greves, da falta de dinheiro, da crise do Estado, que a gente dizia que era a crise da UERJ, mas não era a crise da UERJ, era a crise do Estado, que repercutiu na UERJ, então a gente não podia fazer nada. A gestão anterior tinha muito pouco a fazer, porque nada era possível, e a gente encontrou a UERJ, a faculdade muito caída. Assim, salas de aula muito detonadas. A 1025 era um cemitério de cadeiras, um cemitério de persianas, um cemitério de filme, um cemitério de computador, um cemitério de tudo. Era uma sala que não funcionava, fora que estava tudo em curto. Enfim, então a gente, para começar, eu me lembro da pandemia, a gente pintando pintando os corredores e as salas da UERJ todas. Foi a primeira providência. Vamos pintar tudo, vai ficar limpo. Que era um compromisso. O espaço público tem que ser limpo, tem que ser bonito, tem que ser digno. É aqui que a gente vai morar, é aqui que a gente tem que viver e a gente tem que viver com dignidade aqui. Então, isso de pintar parede, comprar planta, trocar os equipamentos, garantir alguma beleza, conforto, né, limpeza, isso me dá muito orgulho de ter chegado aqui nesse momento. A gente ainda fui reeleita depois, né, com a Fátima, e a gente continua nessa pegada ainda, porque não para, né? Todo dia é uma coisa nova. E fiquei um pouco fora de sala de aula no começo, porque era muita coisa. Aí estou aos poucos retomando, fiquei na sala de aula só na especialização, porque era uma vez por semestre. E na graduação eu comecei a me ressentir, depois que a gente voltou, assim, eu falei assim, gente, eu já não conheço mais ninguém. Foi o que eu falei assim, eu preciso voltar para a sala de aula, porque eu andava nos corredores, eu falei assim, eu não sei se essa pessoa é meu aluno, é aluno da faculdade ou não é. Eu estou dirigindo uma faculdade que eu não sei quem são os alunos, porque eu estou fora de sala de aula. Mas eu entendo também que a aula, junto com isso, é muita coisa, é muito pesado. Então eu vou dosando um pouquinho, mas acho que a comunicação atravessou de várias formas, de uma maneira às vezes disfarçada e outras menos, a minha vida até aqui, né? E eu estou muito encontrada dentro da comunicação e dentro da faculdade de comunicação, esta faculdade de comunicação. Eu tenho um orgulho muito grande de ser da UERJ, de ser da FCS, e de estar podendo ajudar a FCS a se erguer, a melhorar o que for possível. O que significa a FCS na minha vida? Bom, é preciso antes explicar o seguinte, eu estou divorciada, 2 filhas adultas, eu estou prestes a ser avó, 2 filhas fora de casa, nem vazio. Então, a UERJ na minha vida é praticamente a minha vida. Então, assim, é claro que tem outras coisas, né? Tem família, amigos e tudo, mas eu sinto que acho que desde a época da coordenação de graduação, aquela coisa de atender aluno de madrugada, por mais que eu recebesse várias reprimendas por causa disso, mas essa coisa de estar disponível para a FCS, para qualquer coisa. Então, a FCS não sei, é uma razão de vida.
Eu acho que isso... Os meus filhos reclamam, né, claro. Todo mundo diz, o UERJ vai continuar e você vai morrer. Tá, estou toda ferrada de saúde, enfim, uma série de coisas. Mas eu acho que eu não consigo ser diferente. Então, acho que eu sempre fui muito intensa, assim, com o trabalho, né? No Globo era aquele desespero, na PUC a mesma coisa, de estar 24 horas mobilizada com isso. E agora, como eu estou mais solta, então a UERJ é sei lá, um horizonte de vida bacana que eu encontrei na minha vida. Acho que é isso. É gostoso a gente viver nesse momento, quer dizer, a gente está atravessando isso neste momento de redes sociais, porque a gente consegue saber onde cada um está. Então eu consigo acompanhar, eu entrei aqui em 2010 como substituta, e eu tenho vínculos com as pessoas de 2010 até hoje. Então, hoje, outro dia mesmo, agora aniversário de casamento de 2 ex-alunos. Fui ao casamento deles, que maravilha, que não sei o que. Escreveram a revista comigo, lá na primeira turma que eu entrei aqui do substituto. Agora, né, de ver onde é que essas pessoas estão, o que elas estão fazendo, qual o papel que elas estão desempenhando. E eu acho que a UERJ, exatamente pela presença dos alunos que entraram por cota, ela devolve ao mercado de trabalho um trabalhador, um profissional com uma diferença gritante no mercado de trabalho. É exatamente esse profissional que veio de uma outra realidade, que é a realidade que sempre ficou escondida, né? Sempre ficou escondida de tudo que se fazia, mesmo no jornalismo, que supostamente está ali para contar a realidade. A visão que o jornalista traz era uma visão de quem assiste de espectador e não de quem viveu aquilo, de quem atravessou aquelas tragédias todas, de quem vive na violência, quem vive na dificuldade de sobrevivência, das fragilidades todas econômicas e sociais, enfim, familiares muitas vezes. Então, eu fico muito contente de ver que os nossos alunos estão transformando o jornalismo, transformando as relações públicas, porque eles entram no mercado de trabalho com uma bagagem que não havia no mercado antes, ou havia muito pouco. E agora isso muda tudo, muda a maneira como você faz as coisas, as pautas que você propõe, a maneira como você conduz essas pautas, a relação que você tem com o empregador. Assim, eu acho que esse é um dos orgulhos com relação aos nossos alunos. Fora isso, que é muito, né? Que é muito, é ver a contribuição que a UERJ, que a FCS, no caso, né? A gente está falando aqui mais da FCS, a contribuição que a FCS dá no campo da pesquisa, da extensão, né? Porque a gente trabalha nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Eu falei muito do ensino, mas assim, os projetos que a gente tem aqui, como eles também ajudam a levar a comunicação e a maneira de ver a realidade por meio desses projetos, as pesquisas que são feitas, os nossos professores com pesquisas renomadas, referenciadas no Brasil todo, fora do Brasil, enfim, pessoas que estão aí contribuindo para a maneira de pensar, de ver, de experimentar e de lutar por um Brasil melhor. Então, acho que para mim, estar na FCS é estar num lugar de vanguarda, no sentido de que reparar uma questão, uma deformação que o mercado de comunicação tinha antes das cotas. E que com a UERJ sendo pioneira, eu acho que a gente tem uma contribuição bastante grande. É uma reparação que é feita para o público, né, sobre o que esse público está conhecendo hoje. Eu vejo, por exemplo, essa menina, eu vou falar dela de novo, essa menina que casou, que fez a revista comigo, não sei o quê, ela me procurou várias vezes, ela pensou em escrever literatura infantil. Aí vamos para lá, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Daqui a pouco ela está escrevendo novela, né? Por acaso é um tema que me é caro. E aí eu vejo a Renata Sofia
escrevendo em sala como roteirista de telenovela, trazendo uma realidade para os personagens, uma fala, sabe? Falas que os personagens colocam, que tem uma embocadura perfeita nos atores, que também vêm dessa realidade. Você vê assim, vai na fé. Agora, essa Dona de Mim também, ela fez um filme com MC Cabelinho, que fala muito dessa realidade do cara que mora na favela e que gosta de música, quer ver na música, mas ele é um entregador de lanchonete, de iFood, sabe? Não é nem de iFood, ele é um entregador da lanchonete com uma bicicleta ferrada e ele quer ser músico. Sabe, trazer essa realidade para o entretenimento, trazer essa realidade para o jornalismo, trazer essa realidade para a relação com as empresas. Isso é uma contribuição absurda que a gente coloca, né? Isso a gente falar desse lado com os alunos que a gente coloca no mercado. Fora o tanto de pesquisa, o nosso programa de pós-graduação, né, que tem uma avaliação maravilhosa pela CAPES, que está trabalhando com frentes tão importantes, trazendo assuntos relevantes, questionando pontos que, não sei, talvez não tenham a mesma leitura fora daqui. Então eu vejo, e a extensão, que eu acho que é o braço também que fala muito da UERJ, né, que a UERJ é muito extensionista, que é a vocação da UERJ para devolver à sociedade algo que a sociedade deu para quem veio para estudar aqui, para quem veio trabalhar aqui. Então, esse tripé aqui é motivo de orgulho para todos nós, na FCS não é diferente. Mudou. Mudou porque, assim, nesse intervalo de tempo, a gente tem internet, que não tinha, redes sociais, que não havia, a relação do público com a telenovela mudou, porque vieram as séries também, e de uma certa maneira o brasileiro não perde essa coisa meio vira-lata, né, de dizer assim, porque você fala assim, o que você está assistindo? Você fala, estou vendo Vale Tudo. Assim, não, eu estou vendo a série, blá, 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 né, porque parece que é mais chique você ver série do que você ver novela, e eu sempre tive esse olhar, eu sempre recebi de uma certa maneira, sempre não, mas em algumas situações já recebi um olhar torto de que, eu estudo telenovela. Telenovela é trash, telenovela é popular, é raso, é isso, aquilo. E eu acho que ser popular é o que me atrai na novela. É aquela comunicação que consegue chegar em todo mundo, né? Tem gente de todas as classes sociais, você consegue falar com pessoas de todos os níveis de educação. Então, o que muda é que hoje em dia a gente tem mais oferta, né? Mais oferta de produtos, de séries já feitas para a internet, novelas já feitas para a internet. Agora a gente está entrando nessa coisa da novela vertical, né? A novela feita para ser assistida no celular e que tem uma outra dinâmica. Assim, mas, por outro lado, a gente vê que as telenovelas, elas foram andando junto com a sociedade, né? Elas foram, de alguma maneira, cerceadas por alguns valores da sociedade, mas, por outro lado, elas foram também abrindo caminhos dentro das limitações que a sociedade via. Então, alguns temas foram abrindo as portas para se falar de coisas que antes não se falava, né? Então, de lá para cá, quer dizer, desse comecinho, do meu começo com a telenovela para cá, e o meu começo é bem antigo, né, porque eu vejo telenovela há um tempão. Eu não sou feito o Nilson Xavier, que é um especialista em novela, que desde os 7 anos cataloga todas as novelas, depois bota num site. Não chego a tanto, até porque minha memória não permite, e eu não vivo só disso, né? Então também não é essa a ideia. Mas eu assisto novela desde criança, né? Novela era coisa de mulher, né, lá na minha infância. O homem só via de passagem. Ele dizia que via porque estava passando. Na verdade, ele assistia, ele só não assumia. Mas, enfim, a minha história com a telenovela é muito antiga. E eu acho que não é diferente das outras pessoas, né? Das outras pessoas contemporâneas a mim e outras pessoas até mais velhas. Porque era e ainda
um programa muito forte dentro da programação brasileira. A telenovela está morrendo há muito tempo, é uma moribunda permanente, né? Está sempre morrendo, mas ela tem uma penetração tão grande dentro do universo da comunicação do Brasil, que ela vai mudando, né? Ela vai ganhando novos formatos, ela vai se dirigindo de forma diferente aos públicos, ela vai oferecendo novas linguagens, novos temas para se discutir, mas ela não morre. Ela tem mais concorrentes, vamos dizer assim. Acho que a diferença é um pouco essa. A gente hoje tem um mercado com mais concorrentes, muitos deles com uma expertise do cinema, por exemplo, que joga para minissérie, para as séries, que é diferente da nossa, mas a gente tem que lembrar justamente do popular. A gente aqui não está falando para uma população que é 100% educada e chegou aos melhores níveis de educação do país. A gente está falando para uma população que é muito diversa socialmente e em termos de educação. De regiões também. Então, os regionalismos, as linguagens. A gente tem a prosódia horrorosa, que às vezes, né? Eu tenho um ex-aluno que ele implica com todas as prosódias, todos os sotaques que as novelas colocam, porque é horrível isso. Mas, enfim, a gente fala para um Brasil que fala muitas línguas, né? Considerando os sotaques, as línguas. Tem coisas que realmente tem sotaques que a gente não entende, né? Então, a gente tem um Brasil muito diverso, muito grande e muito amplo em termos de tudo que você possa imaginar como público-alvo, né? É um alvo muito largo. Então, ele tem uma diferença em relação às séries. Ele entra na TV aberta, né? Ele fala com um público que nem sempre tem TV a cabo, porque a gente fala assim, a gente agora tem... A TV aberta está perdendo espaço, mas assim... Quantas pessoas, se você for considerar, ainda tem? Quantas pessoas no Brasil contam direto no celular? Usam o celular da maneira que alguns setores usam? Você faz tudo no celular, eu uso o banco, eu vejo filme, leio livro no celular. É um número que não é tão grande assim, né? Ou pelo menos o número das pessoas que não têm acesso a isso ainda é muito grande. Né? Então, a TV consegue chegar nesses lugares. E isso é importante, porque ela leva questões. A novela traz medidas mais intensas, outras menos, mas ela coloca temas para a pessoa pensar. Então, a gente vê quantas vezes, por exemplo, as pessoas não procuram atendimento médico para uma questão, porque aquilo foi tema de um personagem. Né? Então, muitas vezes, o Caminho das Índias, por exemplo, tinha um confronto entre a personagem da Cristiane Torlone, que eu me lembro, esqueci o nome dela agora, que era uma mulher riquíssima, filha de mulher de um empresário, super besta, e que tinha um filho que entra num surto esquizofrênico. Né? E ela negando o tempo inteiro isso, e a empregada dela tinha um filho esquizofrênico e que estava sendo tratado na clínica. Com a maior naturalidade do mundo, vem cá meu filho, não, vai assim. Então você tinha o mesmo problema visto por classes sociais diferentes. Imagina que a mulher, a milionária, ia ter um filho com defeito, né? Então ela não podia, um menino de olho azul, lindo, que toca música, não sei o que, não podia ter um defeito. Na visão dela era isso. Então ela escondia, ela passava a mão e não tratava o filho. E a outra mulher de baixa renda, pobre, trabalhando na casa dela, maltratada, né? Tinha um filho dessa mesma maneira, que fugia, que ela tinha que buscar, tinha que tratar, que surtava. Então, aquele encontro desses duas personagens que estavam próximas, porque estavam na mesma casa, né? Uma como patroa, outra como empregada, mas que moravam em universos distantes e que lidavam com o mesmo problema de uma maneira que deixava a Cristiane Torlone, a elite, completamente burra em relação à salvação do filho, né? Ajuda ao filho. E como que a gente consegue perceber que essas inserções dentro das novelas se traduzem num aumento absurdo de busca por tratamento médico. Isso é patente, é uma coisa muito clara, percebe-se muito claramente isso.
É claro que a gente não vai ter hoje mais, mesmo com Vale Tudo, embora Vale Tudo seja um remake, você fez o Vale Tudo lá de trás, sim, mas esse Vale Tudo de hoje, né, com tantas opções, com uma releitura meio questionável, enfim, não vai ter o mesmo efeito. Mas Caminho das Índias, por exemplo, que não faz tanto tempo assim, que foi em 2009, Caminho das Índias, quando a novela acabou, a explosão de eletricidade, de todo mundo acendendo a luz da televisão ao mesmo tempo, foi assim uma coisa absurda. Assim, um pico de energia elétrica que deu, de estar todo mundo com a luz apagada. Você olhava na janela, não tinha viva alma na janela. Não faz tanto tempo assim. Não tinha ninguém andando na rua. Tinha carro andando na rua e todo mundo com a sala fechada, apagada a luz, para poder ver a novela. E, de repente, todo mundo acaba, todo mundo levanta. Então, a Light, as companhias elétricas do Brasil, registraram um pico absurdo de energia. Isso a gente provavelmente não vai ter mais. Né? A gente não vai ter mais isso. Mas a gente ainda tem. Eu vou assistir o final da telenovela com o meu ex-aluno Vitor Gilar, o Guilherme Alves, que foi ex-aluno meu também, não vai estar aqui porque ele está em São Paulo, mas ele vai para minha casa, a gente tem esse encontro, todo final de grande novela a gente assiste juntos. Esse ano vai ter só um, porque o outro já não está aqui, mas a gente senta e assiste, e ri, e brinca, e assim, eu acredito que em muitas novelas aconteça isso ainda. Agora a gente tem uma concorrência muito grande. O Além do Tempo tem essa questão do amor proibido, o amor que foi impedido no passado, né, e que houve uma tragédia, os dois morrem, e eles se reencontram anos depois, num outro contexto. Incidentalmente, eles se esbarram, e aquela coisa das vidas passadas, né, coisas que voltam. E é essa história. É a mesma história do amor proibido, o amor que não foi realizado em algum momento e que volta, mas que tem esse verniz, né, de uma roupa de época, um contexto de proibição que no presente já não vai ter tanto, mas que estão distantes, eles estão envolvidos com outras pessoas, enfim, até deslanchar e conseguir liberar dos outros para conseguir reunir, é o que a gente fica acompanhando, assistir. No caso dessa Além do Tempo, acho que tinha esse charme de ser uma vida passada, um amor de uma vida passada. Às vezes aquela gente fala assim, eu te conheço de outras vidas, né? Que é uma coisa tão intensa que parece que você conheceu, mas em outra época. Então, um pouco é isso. Acho que A Viagem é uma novela muito potente, né? O nosso mercado de telenovela tem uma veia, né, que trabalha sempre um pouco dessa coisa das religiões, do espiritismo, né, de religiões que falam de vida além da morte. Então isso é sempre uma fascinação, né? Mesmo quem não acredita, eu acho que fica ali, sei lá se isso existe, né? Não querer las brujas, pero que ela sai, aquela coisa que sabe lá que se vai existir. Então, eu acho que essa foi uma novela muito bem construída, né, com grandes atores. Isso também é uma diferença que a gente tem das novelas de hoje para de antigamente, né, quando você estava falando antes. A gente tinha elencos que eram deuses do teatro, né, trabalhando nas novelas. Você tem um Dias Gomes escrevendo para novelas, né? Então, você tinha não só escritores forjados no teatro, escrevendo em novela, mas você tinha grandes nomes do teatro e da televisão trabalhando. E hoje em dia a gente já vê que não é tanto assim, as escolas não estão alimentando isso, a gente já tem essa coisa dos influenciadores, né, que entram, então a gente já não consegue reunir um elenco de peso, até porque muitos deles já vão, né, partindo, enfim, a gente não consegue ter todos eles ainda, mas tinha elencos que juntavam. E esse foi essa novela foi uma dessas, né, que juntou um grande elenco em torno de uma trama muito instigante, né? Tá passando de novo, reprise, sim. Você vê que A Viagem já passou no original, certamente foi pro Viva, do Viva tá no Globoplay e no Globoplay tá de novo em cartaz. Então, assim, não dá para dizer que é uma história que não cative, porque senão ela não teria voltado, né, 3 vezes depois dela ter sido apresentada. Então a gente tem muitos caminhos para chegar a essa história, porque tem mercado para isso, né?
essa é uma outra coisa também, que é a Avenida Brasil tem uma escrita diferenciada e teve também uma vilã fabulosa, né? A Carminha está aí na escola, na história das grandes vilãs que mais modernas, né? Mais desse nosso tempo agora. E é uma novela fantástica. E tinha aquela suposto diferencial de falar da classe C, né? Naquela época que estava se discutindo a classe A, B e C, e aí tinha uma divisão de classe que a gente nem admite ainda, não aceita mais hoje, mas assim, mesmo naquela época, eu me lembro de alguém ter falado assim, eu estava assistindo uma palestra do Erlanger, Luiz Erlanger, que era diretor das novelas, diretor do setor de novelas, né? E perguntaram a ele assim, você confirma que é porque a classe C está subindo, né, está ganhando mais e está conquistando mais bens e ela então está podendo consumir mais e consumindo mais, ela vira um mercado para a telenovela que tem os anúncios, não sei, esse é um outro assunto, né, anúncios e merchandising. E ele falou assim, não faz sentido isso, porque a gente não faz uma novela para um segmento, a gente faz uma novela para o Brasil. Né? Ninguém que está fazendo novela está pensando em pegar só uma fatia do mercado, a gente quer o mercado inteiro. Então ali a gente vê uma fatia do mercado, que era essa classe C ascendente, mas não só isso, né? Então ela apareceu com essa suposta novidade, todo mundo falando, tinha uma abertura maravilhosa, né? Com a música do Arlindo Cruz, né? Que era uma Madureira, que ela era Divino, que trocava Madureira por Divino, foi uma sacada bacana, aquela coisa de desvio na pista, na Avenida Brasil. Não, essa novela foi um escândalo, né? Com personagens maravilhosos, tinha a parte do humor, né? O Leleco era uma figura extraordinária, do malandro. E aquela coisa do subúrbio, né? Do suburbano, que era curioso, porque as pessoas... Eu fiz um trabalho sobre a Avenida Brasil, e aí tinha uma coisa que dizia assim... porque a pessoa... Essa novela retrata a vida do suburbano. E o suburbano diz assim, mas eu não vivo assim, não. Assim, sabe, porque tem essa coisa da estetização do subúrbio, a estetização da pobreza, a estetização da favela, que vai para a TV de uma outra maneira, né? Aliás, aquela Vidas Opostas do Marcílio Moraes na Record, foi na Record, né? Que acho que ela trouxe uma contribuição para desestetizar a favela, né? O morro como um morro. Porque a gente tinha não sei como é que era, tinha uma série de policialesca que a gente subia na favela, não sei o quê, e a gente olhava, gente, mas aquelas roupinhas tudo arrumadinho ali, assim, tudo arrumadinho, sabe? Parece que passou uma decoradora de favela ali dentro, sabe? Que não era a realidade, mas era aquilo que era palatável para o público, né? De novela de Globo. E acho que depois dessa novela do Marcílio Moraes, mudou muito a maneira de fazer. Então, a Avenida Brasil tem essa coisa. Você olha a reprodução das lojas de subúrbio, mas você vai comparar, não é exatamente aquilo, tá tudo muito arrumadinho, né, muito bonitinho, de alguma maneira, mas ela teve um impacto absurdo, né, absurdo. A gente está acompanhando como é o nome daquela crítica literária americana que se encantou pelo Machado de Assis e está lendo Courtney não sei o que, esqueci o sobrenome dela. Ela dessa paixão pela literatura brasileira, ela chegou nas telenovelas, ela começou a aprender português e ela está ouviu Avenida Brasil, e ela fala assim, gente, isso é uma coisa, eu não consigo sair disso, eu não consigo cuidar dos meus filhos, porque eu só vejo isso. Então, assim, tinha uma pegada muito que se grudava, né, que a gente ficava querendo assistir. Tinha aqueles grupos mais bobos, mas a maioria da história era muito cativante mesmo, né? Não, você vê, a novela é da Rosane Svartman. Ela tem um perfil, cada autor tem mais ou menos, né, um perfil de produção, de o que ele escreve, como ele escreve, para quem ele escreve. Mas ela tem um grupo que ela chama de bando, eu acho, que é um grupo de colaboradores, de coautores de novela, e que você vai olhar,
tinha gente de diferentes religiões, de diferentes estratos sociais, de diferentes raças. Então ali tinha a primeira cena de candomblé, que quando o Samuel de Assis vai, em um determinado momento que ele está muito angustiado da vida, ele vai procurar as origens dele na religião, é de uma lindeza, é de uma beleza aquilo, porque eu acho que também tem isso, apresentar aquilo que muitas vezes foi endemoniado, né, pela ideia comum, e trazer aquilo com uma plasticidade que não é inventada, mas que é uma beleza que não foi mostrada, né, dessa maneira. Então, aquilo foi uma cena lindíssima do candomblé na televisão, que eu acho que eu nunca tinha visto nada assim. E fora isso, a embocadura, essa menina, a Renata Sofia, escrevia as falas da... essa que está agora na novela, da Moneque, a Clara Moneque, que é aquela do brigadeirão, aquelas bobagens todas que ela falava, tudo saía da boca da Renata Sofia. Eu falei assim, eu estou vendo ela ali. Porque é um jeito de falar diferente, né? É um jeito de falar do povo, da criatividade, dos maneirismos, tudo, que estava presente porque tinha um conjunto de roteiristas oriundos de vários pontos e de várias religiões, de vários estratos sociais, né? Porque muito, assim, uma vez eu vi uma história eles estavam produzindo uma série, e a série era sobre uma família negra que perde o filho pela violência, e a história vai se ligar à história qual é, eu não estou querendo dar spoiler de nada, mas, enfim. E aí, uma série para uma grande empresa de telecomunicações, dessas que agenciam as produções, tipo, dos streamings, das empresas que produzem streamings. E aí estava discutindo ainda na discussão da novela, mas já bastante da série, bastante adiantado. E aí chega um executivo e fala assim, bom, mas vamos ver uma coisa, mas por que essa história acontece no ambiente negro? E se a gente trocasse o personagem por um personagem branco? Assim, é que na cabeça dele você tira um e bota o outro, mas assim, não tem tudo que está em torno dele, que era porque ele era preto, né? E que vai ter que fazer tudo de novo se o personagem for branco, mas, entendeu? A cabeça das pessoas, assim, é gente, mas é tudo gente, sim, tem mais gente que é gente, tem gente que é mais gente do que outra gente, né? Então, na visão dessas pessoas, tem sempre essa questão. Você vai trocar um negro por um branco? Por quê? É só um boneco que está ali? Não, ele tem todo um conjunto de fatores que não aconteceria se ele fosse branco. Então, o fato de nós termos hoje tantos roteiristas, e eu acho que a gente tem que ter diretores, roteiristas, produtores, todos com essa diversidade, isso a gente vai chegar cada vez mais perto do que a gente vê na sociedade brasileira, da diversidade, né? Muito curioso ter Salve Jorge como uma grande novela, porque Salve Jorge é visto como um grande fracasso ou uma obra muito esquisita, né? Assim, muito questionável. Eu me lembro que, assim, como eu trabalhei com as novelas da Glória e entendo, a Glória tem uma coisa que é muito característica do trabalho dela e que é muito louvável, é a fidelidade que ela tem à origem da novela, que é no folhetim. Então, aquela coisa de... Ela mesmo conta essa história. Eu não me lembro qual era a novela. A mulher chega e encontra o marido com uma outra mulher na cama. Aquela coisa, explosão. Você está me traindo. A mulher acha uma arma e sai atirando para tudo que é lado e a novela acaba. Assim, no dia seguinte, o capítulo seguinte, ninguém morreu, ninguém levou um tiro. Não. Que é essa coisa do rocambole, né? Que ela fala, tem que voar. É porque a novela, o folhetim tem isso. Então, ela é muito... herdeira, digamos assim, desse modelo. E esse era o grande trunfo dela. Algumas coisas foram, né, se perdendo, ou foram altos e baixos, né? Então, o Clone e Caminho das Índias eu acho que foram muito fortes, mas como é que chama? Salve Jorge já é uma questão... Eu estou achando estranho que alguém tenha dito isso, porque eu me lembro uma das primeiras cenas... o Rodrigo Lombardi, todo de branco, em cima de um cavalo, andando na floresta, andando na favela, assim, na época da UPP. Eu falei assim, só dela botar esse herói como o herói da UPP, já mostra de que lado que ela tá, né, politicamente.
Então aquilo já foi assim, gente, já queimou de cara no primeiro capítulo, eu já fiquei com raiva daquele Rodrigo Lombardi por conta dessa entrada dele, né? E, enfim, são coisas que a gente vai vendo, a personalidade, a ideologia vai aflorando, mas assim, a Salve Jorge é uma novela Salve Jorge é uma novela bem questionável, né? Eu me lembro que a Glória me mandou uma mensagem, me ligou, até foi engraçado, agora eu lembrei disso. Ela me ligou antes da novela, falou assim, você tem como verificar se já tem alguma obra com o nome de Salve Jorge? Porque tem a música, né? Aí eu fui levantar, não tinha nada. Ela falou assim, então vamos botar a novela, vai ficar Salve Jorge. Porque era uma coisa muito própria, a música dizia tudo, a novela tinha tudo a ver com aquilo, mas era uma preocupação, né, de ter alguma, não queimar o nome da novela, e de poder aproveitar a música, né, que era um grande trunfo, né, você ter aquilo ali. Mas realmente muita coisa estranha. Ela tem essa coisa de todo mundo que fala dela fala dessas coisas das antenas, né? As antenas dela, ela está sempre muito bem informada, ela lê muito, ela conversa muito com as pessoas, então ela ouve muitas histórias e ela se alimenta disso. Da tecnologia ela fala muito isso, que ela se orgulha porque ela vai pegar os netos dela e vai mostrar lá atrás, quando ela começou a falar de internet, vai assim, olha meu filho, o pessoal todo ria de mim quando eu botei isso aqui, mas olha aí a internet, né? Porque tem isso, ela estava muito à frente, né, do tempo em termos de percepção do que estava acontecendo. Não, só para a gente imaginar que o Clone, com o povo muçulmano, estreou menos de um mês depois do 11 de setembro, e a novela já estava engavetada antes, porque achavam que podia ser delicado, ela estreou junto com aquilo, e aquilo sinceramente, o Clone, junto com 11 de setembro, foi, para a gente aqui no Brasil, uma oportunidade enorme de a gente não cair no maniqueísmo da mídia, né, de ver como a gente está agora, né? Você vai ver um noticiário agora, o israelense e os palestinos, a gente vê o muçulmano como um cara maluco que vai estourar bomba na cabeça de cada um a qualquer momento. Então foi a oportunidade de a gente ver a filosofia, como eles pensavam, como eles agiam, o comportamento, a fidelidade, a religião, enfim, foi a coisa da dança, tudo aquilo foi mostrando uma dimensão muito diferente que eu acho que para o brasileiro conseguiu encontrar um ponto médio ali de entendimento do que estava acontecendo sem cair, né, na maioria das vezes, sem cair no maniqueísmo que o noticiário estava apresentando, né? E a gente agora vai ter um quem matou que de repente nem morreu, né? É possível. Ontem eu estava ouvindo o Nilson Xavier dizendo assim, eu acho que ela está querendo mudar tanto essa novela e tá todo mundo imaginando tanta coisa maluca que se eu fosse ela, eu ia botar a Leila mesmo de novo matando, só para contrariar o povo, botar a Leila matando a Glória, a Odete Roitman. Mas é isso, assim, lá atrás, a premissa de Salve Jorge era vale tudo sendo honesto, você consegue ganhar a vida sendo honesto, que é aquela frase da Raquel, né? Quem mente rouba, quem rouba mata, que era uma coisa que no começo ainda tinha, mas isso foi embora, né? Outro dia a outra trouxe a frase à tona só para levantar a suspeita de que ela teria matado a Odete, mas foi meramente um acaso, porque aquilo se perdeu. Então essa ideia do ser honesto, acho que basta olhar o Congresso que você vai ter a impressão de que essa questão ficou meio perdida ali na novela, já não é mais isso. E todo mundo, de uma certa maneira, o Ivan, né, o Marco Aurélio, o outro lá que morreu, o Mário Sérgio, você vai pegar a própria Odete, e você vai pegando uma série de personagens ali, todo mundo ganhando a vida sendo desonesto. Então é uma lógica que talvez tenha ficado meio obsoleta, pelo menos pelo que a gente vê no noticiário, né? E ela
ela deixou de ser o que era uma crítica social lá atrás para ser quase que um retrato da realidade, né? Infelizmente, hoje. Acho que é isso que meio que perde um pouco a graça, porque a gente está pensando, tá bom, eu já vejo isso no jornal, não preciso da novela para me mostrar essa história toda, né? Mas é isso que a gente tem a impressão, que não estou dizendo que não houvesse corrupção lá atrás, não é isso. Mas a premissa era até de um tio dele, né? Era um tio do Gilberto Braga que fez essa colocação e a família toda contestou, e ele quis fazer uma discussão sobre esse assunto, que se é possível vencer na vida sendo honesto. Mas hoje eu acho que o que a gente vê assim, só dá para vencer na vida sendo honesto, sendo desonesto, né? É o que parece. Você olha para o noticiário, a constatação meio óbvia é essa, só dá para vencer na vida se você for desonesto. É horrível, não é real, porque tem muita gente que vence, né, de outras formas, mas como o noticiário foca num segmento da população ou nos escândalos, né? Porque isso vem de notícia, a gente fica com essa percepção de que não vale a pena, só sendo desonesto mesmo para conseguir vencer. Ai, não, eu tenho, vem cá, que me perdoem os amantes de Manuel Carlos, mas essa é a minha frase, toda vez que a gente vai falar de novela, assim, eu tenho um ranço de Manuel Carlos, porque é aquela coisa de Leblon, aquela coisa da Cristiane Torrone passando assim, vagando pela casa de Teresópolis de Petrópolis com o dedinho assim, para ver se tem, ouvindo uma música e vagando com o dedinho assim, olhando para o nada e pensando na vida. Gente, isso é uma realidade de uma merrequinha de gente que vive nesse país e que você só pode gostar daquilo por projeção, né? Sabe, queria ser rico, poder ter tempo livre para ficar olhando para o nada e passando o dedo nos móveis e pensando no amor perdido. Mas assim, eu entendo, por exemplo, eu me lembro de um choque que foi, se eu não me engano, quando acabou Caminho das Índias, que era um final super enlevado, né? Era um negócio bonito, e entrou uma novela do Manuel Carlos logo em seguida, que as pessoas, não me lembro qual era a novela, eu sei a história, mas eu não estou me lembrando quem era, mas eu sei que tem as pessoas, aquelas duas famílias amigas, era do Viver a Vida. Eles estão na beira da piscina conversando, mas era uma baixaria. Eu falei assim, gente, mas eu tô viúva já. Eu já nem acabou direito a novela, eu já tô viúva de Caminho das Índias, porque a gente vivia uma coisa que era bonita, tinha uma questão ali, assim, vários problemas, enfim, de todo tipo ali, mas tinha uma beleza no contar que aquilo ali deslanchou. Mas todo mundo elogia muito o Manuel Carlos, porque ele tem um texto, mas aqui são aqueles textos enormes, aqueles cafés da manhã, aquela coisa. Porque também tem isso, não só é um segmento da população que já é um privilegiado, mas o Manuel Carlos, eu falo sempre isso, o Manuel Carlos faz novela metro. Ele não faz novela por capítulo. E uma das grandes ganhos, um grandes trunfos da estrutura do folhetim é criar esse suspense para resolver depois. Você deixar o gancho, você cria uma percepção de que a coisa vai por um lado, o cara tomou 200 tiros, no outro ele está nadando na praça como se nada tivesse acontecido. Então, isso é próprio do folhetim. Criar essa expectativa e estragar a expectativa, promover uma ideia que depois não se cumpre, mesmo absurda. Isso faz parte do folhetim, faz parte da ideia de... O folhetim foi criado lá nos jornais e a ideia era vender jornal, então eles fatiavam os romances em pedacinhos para caber no rodapé da página, para que você, leitor que comprasse aquele jornal, ficasse interessado em saber o que era o seguinte e comprar jornal. Era uma estratégia de vender jornal. Era o brinde que a gente em algum momento começou a dar, junto do faqueiro, cada vez que você compra o jornal domingo, você ganha uma faca, depois você ganha um carro. Era meio que isso. Então, o Manuel Carlos não tem isso. O Manuel Carlos, a pessoa está levando a xícara, a boca no café da manhã e a novela acaba. Você fala assim, para que eu vou ver? Eu vou ver se ela engoliu, engasgou. O que pode acontecer dali, né? Então, eu tenho uma certa preguiça com ele. Mas eu sei que ele tem um séquito de admiradores, que as pessoas amam, que não sei. Mas eu não tenho muita paciência para o Manuel Carlos. Chocolate com Pimenta e Valcir Carrasco. Bom, aí Valcir Carrasco, você tem que estar disposto a ver gente caído na lama, né? Porco pisando não sei aonde. Você tem que estar disposto a ver porcalhada, né? Para dizer, não, assim,
eu vou falar isso, tem gente que vai me matar, que eu já sei, que adora Valcir Carrasco, mas eu não tenho muita paciência também. Acho que tem coisas, acho que foi que fez a dona, não é aquela do pedaço, né, dona do pedaço, não, do bolo, que acho que é do Valcir aqui. Pois é. Eu adoro, porque isso, porque aquilo, a dona do pedaço. Mas eu falei assim, gente, não sei. Tá, a gente vê porque a gente está sentado ali assistindo. Mas não é um autor que me mobilize. Mas é uma questão também de gosto. Eu acho que esses barracos todos, essa coisa de ficar aquela gritaria, um jogando coisa no outro, que acaba, em qualquer classe social, isso acaba acontecendo. É muito marcado, né? Então você meio que já fica esperando quando é que isso vai acontecer, quando é que alguém vai cair com a cara na lama, né? Jezebel vai cair de cara Os nomes dos personagens são ótimos, né? Jezebel e o outro tinha um outro nome engraçado também, o cara do banco, enfim, não lembro, mas assim, os nomes dos personagens já são curiosos. Essa novela tinha uma coisa bonitinha, né? Mas assim, do interior, barará. Eu gostei de Chocolate com Pimenta, mas é isso. É entender que você está dentro de uma trama de Valcir Carrasco, que já leva a sua expectativa por um lado, né? Nossa, total, né? Só as aberturas, tem aberturas que, assim, que você fica com saudade da novela por causa da abertura. Essa Dona de Mim, no começo, eu fiquei assim, gente, que na abertura é diferente, mas já é uma coisa deliciosa, quando você ouve a música e vê aquela apresentação, que coisa gostosa aquilo, né? Então, classicamente, as aberturas de novela foram marcantes muito por causa da música. Fora que a Globo tinha som livre, né? A Som Livre era a galinha de ovos de ouro de toda a novela, porque ou as novelas faziam sucesso e entravam para a novela, ou elas entravam para a novela para fazer sucesso e vendiam vídeo. Disco. E não é só vender disco, né? Tinha a trilha nacional, a trilha internacional. Nos primeiros 4 meses vinha nacional, depois vinha internacional, e às vezes tinha mais uma. Então era muito disco. Eu tive vários discos de novela, acredito que, né, a geração aqui está variada, mas assim, muita gente tinha coleção de discos de novela, era assim, o top da música de cada momento era ligado à novela. Então eu acho que a importância crucial em termos de música, porque ela marcou época, né? Você ouve determinadas músicas, você fala assim, gente, isso te remete, tem uma memória afetiva, né? Se remete a alguma história que você estava vivendo num determinado momento, uma fase da sua vida. Então isso, como toda música, né? Mas assim, associado a uma novela que também traz outras memórias afetivas. Mas além da música, o próprio som, a sonoplastia é muito importante, né? A gente algumas são muito exageradas, outras menos, mas os sons incidentais são importantíssimos para criar uma atmosfera. Então, é um mercado muito rico. Não só aquela história que a gente falou, não é só a escrita, né? Porque o jornalista tem essa história de o que vale é o que está escrito, né? Que nem bicheiro, o que vale é o que está escrito. Mas tem muitos outros ingredientes que são importantíssimos. Sem eles, o escrito perde toda... Quer dizer, não adianta você ter um roteiro maravilhoso, uma fala maravilhosa, se você tem uma trilha sonora frágil, você peca na sonoplastia, peca no figurino, né? Então, tudo isso faz parte de uma engrenagem que tem que andar junto, né? Você vê Caminho das Índias com aquelas roupas, gente, aquilo era um negócio. Eu conversei com a Emília Duncan, que era a figurinista da novela. Uma pesquisa absurda de ver quais são os tecidos, cada tipo de tecido de seda, de cor, de bordado de uma região específica que tinha a ver com a personalidade do personagem. Coisa assim que você não tem ideia do que está acontecendo ali. As pessoas só estão vestidas lindamente, mas assim, tem uma gama de cores para cada personagem e um tipo de bordado da Índia para cada tipo de personagem, tem um colete. Assim, eu me lembro dela falando do Shankar. O Shankar, isso eu acho que é fantástico dessa pesquisa de figurino, né? O Shankar era um Brahmane, né? Era um ser superior, elevado, um renunciante, aquele que renunciou a todas as coisas grandes e valorizadas do mundo mundano.
E ele era o Lima Duarte. O Lima Duarte, com aquela cara do Lima Duarte, com a barriga do Lima Duarte. E o Brahmani, na Índia, é um cara que se veste feito Gandhi. Agora, pensa no Lima Duarte vestido que nem um Gandhi com aquele fraldão. Não ia rolar. Então ela falou assim, tinha o Zé de Abreu, que era um outro, um cara mais elevado, mas era meio trambiqueiro, ele vivia amarrado nesses panos. Mas ele falou assim, eu não vou botar o Lima Duarte numa roupa dessa, vai botar por terra toda a percepção que o público vai ter do que é uma pessoa elevada, né? Que está nessa condição superior de espiritualidade. Porque ele vai cair numa palhaçada, vai ficar todo mundo rindo. Então, mesmo que aquilo não corresponda à realidade da Índia, a maneira como o brasileiro vai ler aquilo, se fosse corresponder, ia ser uma tragédia. Então, o que a gente vai fazer para isso? Aí ela fala assim, a gente vai pegar os linhos, que são tecidos de algodão puro, né? As cores sem tinta. Então ele estava sempre de branco, sempre de bege, sempre de linho. Então era a maneira de ela mostrar na roupa a pureza do personagem, né? Essa elevação, essa coisa de que eu não preciso ostentar, eu não preciso de bordados, eu não preciso de sedas, que era o normal daquela comunidade ali, das castas mais elevadas, né? Como ele era. Então tudo isso escreve junto a história. A gente às vezes não sabe, mas a gente percebe, né? Com os olhos e os ouvidos, né? E muitas vezes com o corpo também. Bom, a psicologia está aí para mostrar algumas coisas, né? Tem muitas... tem um tipo de reação do público diante de uma situação como essa, já de várias outras situações, da realidade, inclusive, que é a de identificação. Então, aquela história do suburbano, né? O suburbano não se identificou com aquele suburbano. A gente, que não era suburbano, olhava para aquilo e achava, como é o suburbano? Olha, meu Deus, prazer, suburbano, olha lá como é que ele é. E ele, o próprio, não se identificava como suburbano. Mas tem a outra que é a projeção. Então, você tem a identificação e tem a projeção. A projeção é aquilo que eu gostaria de ser, né? Então, você projeta aquilo. E eu acho que tem também uma rejeição, que é aquilo que eu não gosto da minha realidade, que eu não quero ver. Assim, eu já tenho isso demais em casa, eu já tenho isso demais no noticiário, eu não quero assistir isso. Mas aí você também não dá para agradar todo mundo, né? Então os segmentos vão se escolher um caminho desses, né? Muitas vezes aquela coisa do Joãozinho 30, o pobre gosta de riqueza, quem gosta de pobreza é intelectual, o pobre gosta de riqueza. Não é exatamente assim, né? Mas tem isso, tem aquele cara que, olha onde eu posso chegar, né? Mas eu vejo que essa construção de São Cristóvão, por exemplo, dessa Dona de Mim, por exemplo, me parece muito razoável, muito verossímil, né? Aquela vida de conhecidos, de pessoas que se conhecem, que são quase família uns dos outros, que estão sempre na rua. Enfim, aquilo me parece muito verossímil. Eu acredito que, para quem vive essa realidade, isso seja uma coisa gostosa de ver num produto de telenovela, né? De televisão. Ver assim, eu também sou passível de ser representado. Porque tem isso, tem comunidades da população que acho que nunca vão ser representados na novela, né? Então, acho que você está ali, é quase que, olha, aquilo ali é assim que eu vivo, né? Assim que eu me comporto. Mas nem todo mundo quer ver isso, né? Tem gente que quer projetar o que não tem e que rejeita aquilo que já... Tem muita gente que fala isso, a vida já é muito... o noticiário já tem tanta pobreza e tanta violência, eu não quero ver isso na novela. A minha mãe fica assim, eu quero ver, ela vê as novelas mais bobas e fica, que maravilha, que não sei o que. Eu assim, mãe, mas que idiotice isso, né? Que você está vendo. Não, mas a gente gosta de se divertir, de relaxar. Mas a novela não é exatamente só isso, né? A novela também tem essa coisa de mostrar, né? Mostrar uma realidade, mostrar uma crítica. E acho que isso é uma pegada que vem dos anos 70 para cá, dessa novela mais crítica, que não é aquela coisa delirante de Glória Magadã lá da frente, que tem o Sheik de Agadir, né? Ali no Leme, sei lá, na Barra, aqueles príncipes de outros séculos, e que a gente começou a entender que tem que estar perto da gente de alguma maneira. E na maioria das vezes eu acho que a ideia
promover alguma crítica social, principalmente a partir de 70 a gente começa a ver novelas mais, assim, quantas novelas, né, de crítica, Espigão, aquelas coisas do agro, né, de quantas questões que foram colocadas ali, e mesmo de corrupção, né, que são colocadas, porque a gente tem que ver isso, tem que ver e entender, mas Ivani Ribeiro, por exemplo, como é que eu falei dele agora? O Dias Gomes, porque eu acho que a grande contribuição que faz essa diferença de viver a realidade, ou de fazer uma crítica à realidade, vem muito de uma época da ditadura, né? A ditadura brasileira começou a perseguir os dramaturgos, os escritores de teatro. Então, os autores de teatro eram perseguidos mesmo, né? Invadiam o teatro, quebravam as coisas, enfim. Então, essa galera se refugiou na televisão. O próprio Dias Gomes, ele assinava com o nome de mulher, né? Ele não aparecia e assinava com outro nome, passava a novela, mas estava ali, a reclamação dele, a crítica, a indignação, estava ali na novela. Então, acho que tem muito disso, de dramaturgos mesmo que trouxeram do teatro, que não podiam mais falar por ali, e levar para a televisão. Isso foi uma grande contribuição, eu acho que a gente teve. Deixou de ser essa coisa água com açúcar delirante, de amores impossíveis só, né? A gente continua com os amores impossíveis porque é disso que vive a novela, né? Eu ia dizer que era a Glória Pérez porque eu tenho essa relação com ela, mas acho que não. Eu acho que... eu gosto das coisas do Dias Gomes, eu acho que são muito críticas, mas assim, o Cássio Gabos Mendes com aquele Que Rei Sou Eu, por exemplo, é uma novela brilhante, uma novela das 7, maravilhosa, né? Que você fica assim, gente, você está entre uma bobagem e outra e de repente vem Que Rei Sou Eu falando coisas Ravengar, né? Trazendo personagens que eram tão críticos da realidade política daquele momento, num momento histórico em que a política estava muito comprometida, muito cerceadora, e a gente conseguir ver aquilo numa farsa, né? Colocar aquela farsa. Isso acho que é uma sabedoria, é uma riqueza muito grande que a telenovela trouxe pra gente.